A doutrina do Hamas, destruição como obrigação sagrada. Para entender por que o conflito se tornou insolúvel, precisamos examinar a ideologia do Hamas. Sua carta de 1988 é extraordinária por sua honestidade brutal. Israel existirá até que o Islã o elimine, proclamava a carta. Era uma declaração de guerra total que não deixava espaço para compromisso. Segundo o Hamas, a Palestina foi consagrada como terra islâmica, Waqf, no século VII. Uma vez Waqf, ela pertence a todas as gerações muçulmanas. Nenhum líder tem autoridade para abrir mão dela. O Hamas enquadra o conflito como guerra cósmica entre bem e mal. Os judeus não são apenas ocupantes, são agentes de corrupção mundial que controlam a mídia e economia. A organização desenvolveu teoria da vitória que não depende de derrotar Israel militarmente. Busca tornar sua existência insustentável através de resistência armada, pressão demográfica e isolamento internacional. A estratégia militar reflete essa ideologia. O Hamas frequentemente maximiza sofrimento civil para fins propagandísticos. Cada civil palestino morto se torna um martírio que fortalece a narrativa sobre brutalidade sionista. O Hamas compreendeu algo crucial. Numa era de mídia global, percepção é mais importante que realidade militar. Israel pode vencer batalhas, mas se for visto como agressor brutal, perde a guerra de legitimidade. Essa rigidez ideológica cria um ciclo vicioso. Quanto mais Israel usa força, mais o Hamas aponta para a brutalidade sionista. Quanto mais o Hamas ataca, mais israelenses concluem que não há parceiro para a paz. Oslo, quando a paz se tornou traição. Em setembro de 1993, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat apertaram as mãos na Casa Branca, simbolizando o início de um novo capítulo com os Acordos de Oslo. Um acordo que prometia pôr fim a um século de conflito entre israelenses e palestinos. Contudo, embora Oslo representasse uma esperança histórica, trazia em seu bojo as sementes de sua própria destruição. Os acordos estabeleceram apenas princípios gerais, deixando as questões mais complexas e sensíveis para serem negociadas posteriormente. Mais crucialmente, ignoraram o fato de que ambas as sociedades estavam profundamente divididas quanto à viabilidade e legitimidade da paz proposta. A reação do Hamas foi imediata e enérgica. Para eles, Oslo é uma traição à causa palestina e à religião islâmica. A partir de 1994, os grupos fundamentalistas lançaram uma série de atentados suicidas que tinham como objetivo sabotar o processo de paz, minando qualquer possibilidade de conciliação. Do lado israelense, a oposição não foi menor. Benjamin Netanyahu articulou firmemente a posição da direita nacionalista. Oslo é um acordo catastrófico que coloca a segurança de Israel em grave risco. As tensões internas começaram a corroer o terreno sobre o qual o processo de paz fora construído. Em novembro de 1995, o dramatismo atingiu seu auge quando Yigal Amir assassinou Rabin após um comício em defesa da paz. Amir declarou que havia agido com base na lei judaica, afirmando: qualquer um que entregue terra judaica deve ser eliminado. Esse ato brutal marcou um ponto de inflexão, aprofundando as divisões e fragilizando a confiança mútua. Com a ascensão de Netanyahu ao poder em 1996, uma estratégia explícita de obstrução se consolidou, visando matar Oslo lentamente, por meio de manobras e táticas dilatórias, que conturbaram ainda mais o cenário político e minaram o processo de reconciliação. Em 2000, a eclosão da Segunda Intifada marcou o colapso dessa frágil esperança. Nos 5 anos seguintes, mais de 5.000 vidas foram perdidas, e a tão necessária confiança para a paz tornou-se quase impossível de ser restaurada. Em 2006, a vitória do Hamas nas eleições palestinas representou uma confirmação trágica dessa dinâmica.
Ao sabotar Oslo através da violência, os fundamentalistas legitimaram a narrativa de que somente a resistência armada poderia produzir resultados concretos. Assim, Israel passou a enfrentar um governo palestino abertamente comprometido com a sua destruição, levantando a difícil questão: como negociar com quem nega o direito de existência do outro? O dilema de Oslo permanece, um lembrete sombrio das complexidades e fragilidades que permeiam o caminho da paz. A máquina da guerra eterna. Há algo profundamente perturbador na evolução do conflito nas últimas décadas. Nos núcleos fundamentalistas, perdeu-se qualquer interesse genuíno pela paz. O que começou como uma luta por território transformou-se numa máquina política, uma engrenagem de poder que beneficia extremistas de ambos os lados. Netanyahu aperfeiçoou a estratégia da gestão do conflito. Ele não busca vitória, tampouco paz. Sua atuação consiste em administrar crises periódicas que servem a múltiplos propósitos: fortalecer sua imagem, acumular capital político, unir a sociedade sob uma atmosfera de medo e desviar a atenção de seus próprios escândalos. A lógica é sedutora. Se o conflito é eterno, então Israel precisa de um líder forte, disposto a administrá-lo indefinidamente. E essa narrativa permite que Netanyahu permaneça no poder eleição após eleição, crise após crise. Cada escalada serve para desviar o foco da opinião pública dos processos de corrupção que o envolvem, das reformas antidemocráticas, das tensões internas e dos protestos nas ruas. Quando os foguetes caem, as manchetes deixam de falar sobre o judiciário, a erosão democrática ou os escândalos de suborno e passam a tratar da segurança nacional. Mas Netanyahu não é o único jogador nessa dinâmica. Do outro lado, o Hamas desenvolveu uma estratégia quase espelhada. Compreendeu que não precisa derrotar Israel militarmente, apenas manter o conflito ativo para garantir sua própria sobrevivência política. O Hamas alimenta sua narrativa na ocupação, nos bloqueios, nos bombardeios, usando o sofrimento do seu povo como combustível político. Sua sobrevivência não depende da libertação efetiva da Palestina, mas da permanência da resistência como conceito, símbolo e bandeira. Assim, surge um ciclo perverso, quase matemático. Quanto mais Israel reprime, mais o Hamas se fortalece. Quanto mais o Hamas ataca, mais Netanyahu se afirma como o único capaz de proteger Israel. O Hamas também se beneficia da chamada economia da resistência. Recebe bilhões em ajuda humanitária para reconstruir Gaza. Ajuda frequentemente desviada para fortalecer sua capacidade militar. Quanto mais Gaza é destruída, mais ajuda chega. Quanto mais a destruição persiste, mais sólida se torna a justificativa para a luta. Essa dinâmica gera uma situação absurda, porém funcional. Ambos os lados possuem interesse claro em manter o conflito numa intensidade controlada. Netanyahu precisa de ameaças suficientes para justificar sua liderança, mas não tão grandes que force uma guerra total, cujos custos seriam politicamente insustentáveis. O Hamas precisa de repressão suficiente para validar sua narrativa de resistência, mas não tanta a ponto de destruir completamente sua capacidade operacional. O resultado são as chamadas guerras de gramado. Conflitos periódicos que seguem um roteiro previsível e quase cínico. O Hamas dispara foguetes, Israel responde com bombardeios, centenas morrem, a comunidade internacional negocia um cessar-fogo, promessas de reconstrução são feitas e tudo retorna ao status quo, até a próxima rodada. Essas guerras não têm como objetivo a vitória militar definitiva. São operações para manter o conflito funcionando dentro de um equilíbrio instável que favorece as lideranças de ambos os lados. Netanyahu aponta para túneis destruídos como prova de sua eficácia. O Hamas destaca sua sobrevivência como símbolo de resistência heróica. O aspecto mais sinistro desse ciclo é a sua corrosão do próprio conceito de vitória.
Para Netanyahu, vitória não significa destruir o Hamas, mas sim gerenciá-lo indefinidamente, mantê-lo suficientemente enfraquecido para que não represente uma ameaça existencial, mas suficientemente forte para justificar sua permanência no poder. Para o Hamas, vitória não significa libertar a Palestina, mas continuar existindo, resistindo e representando a luta. Ambos têm interesse em manter o conflito vivo, porém controlado. Em 2014, a Operação Margem Protetora matou mais de 2.200 palestinos, cerca de 70% deles civis. Gaza ficou em ruínas, mais uma vez. 2 anos depois, o território ainda não havia se recuperado e os foguetes voltaram a ser lançados. Em 2021, o ciclo se repetiu. Mais de 260 palestinos mortos, bairros inteiros destruídos. A ofensiva, como tantas outras, foi deflagrada a partir de tensões em Jerusalém Oriental e se desenrolou conforme um roteiro quase automático. Desde então, contudo, essa dinâmica começou a se desintegrar de forma acelerada. Se esse ciclo parecia até aqui uma engrenagem perfeitamente oleada, onde o horror era dosado, administrado e politicamente funcional para ambos os lados, algo se rompeu de forma irreversível a partir de 2023. Outubro de 2023. Mergulho no abismo. Nos últimos anos, a estabilidade aparente beneficiava desproporcionalmente Israel, que multiplicava seu reconhecimento internacional e consolidava relações diplomáticas com um número crescente de países árabes, enquanto o Hamas se via progressivamente isolado no cenário regional. Os projéteis lançados da faixa de Gaza eram sistematicamente neutralizados pelo sistema antimísseis Domo de Ferro, esvaziando a capacidade de pressão militar do grupo. Dessa forma, o Hamas encontrava-se cada vez mais alijado do jogo político, sua relevância estratégica sendo metodicamente erodida. Diante desse estrangulamento, a radicalização tornava-se não apenas previsível, mas inevitável, uma tentativa desesperada de impor o caos para forçar um novo equilíbrio de forças, ainda que menos vantajoso do que o desejado, mas capaz de romper com a marginalização crescente. Foi nesse contexto explosivo que irromperam os eventos de 2023 e 2024, selando o colapso definitivo da ilusão de estabilidade. O ataque devastador do Hamas em 7 de outubro de 2023, que ceifou mais de 1.200 vidas israelenses, predominantemente civis, desencadeou uma das respostas militares mais brutais da história contemporânea. Gaza foi submetida a bombardeios implacáveis. O saldo ultrapassou 35 mil mortos, em sua esmagadora maioria civis, centenas de milhares de deslocados, a destruição sistemática da infraestrutura de saúde e uma catástrofe humanitária que a ONU caracterizou como o colapso absoluto das condições mínimas de sobrevivência. O ataque de 7 de outubro não representou apenas mais um capítulo do script conhecido, ele incinerou o próprio roteiro. A violência não retornou ao Estado administrado, ela transbordou de forma irreversível. O massacre perpetrado pelo Hamas e a resposta arrasadora de Israel pulverizaram os códigos tácitos que governavam esse jogo macabro de controle mútuo. O que anteriormente funcionava como um conflito administrável, onde a destruição seguia ciclos previsíveis e contidos, cedeu lugar a uma espiral de violência sem precedentes, que desintegrou qualquer ilusão de estabilidade, contenção ou gerenciamento estratégico. Pela primeira vez em décadas, tornou-se cristalino que nem os estrategistas de segurança em Tel Aviv, nem os comandantes do Hamas possuíam instrumentos para reconduzir esse ciclo aos parâmetros tradicionais. O conflito não apenas escapou ao controle, ele se metamorfoseou. A escalada transcendeu o número de vítimas, expandindo-se em profundidade política, devastação social e reverberações regionais e globais. O que se testemunha desde então não é mais a mecânica familiar da destruição calibrada, mas sim uma queda livre no abismo. A diferença crucial é que ninguém consegue vislumbrar o fundo desse precipício. O desfecho permanece radicalmente incerto. Se antes a engrenagem girava para perpetuar sua própria existência, hoje ela convulsiona,
perde peças essenciais, desmorona, arrastando consigo a própria concepção de que este conflito poderia, de alguma forma, ser eternamente domesticado. O cerco é esperar. O cerco é a eternização de um instante que se repete, um espaço que esquece o tempo e um tempo que esquece o espaço. Mahmoud Darwish.